Olá pessoal, estamos de volta com o nosso ClimaCast agora na versão mensal, onde além da previsão do tempo, eu trago as informações das projeções climáticas para os próximos meses para as principais regiões produtoras do estado do Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, assim como fizemos no mês passado, eu vou iniciar a nossa análise falando primeiramente sobre a previsão do tempo e depois a gente avança para o que pode acontecer nos próximos meses. Até porque a previsão dos próximos dias traz bastante movimentação para o estado do Rio Grande do Sul e é importante a gente passar por esses pontos para que vocês possam se atentar e se planejar. Bom, como já vem ocorrendo, né, as próximas 24 horas persistem uma condição de estabilidade, como vocês podem ver no mapa aqui da esquerda. Nós não temos previsão de chuva, mas em torno do estado, principalmente no Atlântico, tem algumas instabilidades que vai se tornar uma frente fria a partir do dia 24 de agosto. Como vocês podem ver, praticamente todo o estado tem previsão de chuva ocorrendo no dia 24, com volumes mais intensos, principalmente do centro-sul, na região mais central, onde essas chuvas podem ficar entre 40, 50, 60 milímetros. São chuvas intensas, mas não absurdas, né, em termos de volume e intensidade, mas volumes significativos, ou seja, acima de 10 milímetros, 20 milímetros, pode ocorrer em todo o estado. Algumas extremidades, como extremo sul e extremo oeste, pode ter volumes menores, mas a expectativa é que chova, como eu falei, em praticamente todo o estado. Essa frente avança de forma rápida para outros estados da região sul no dia 25 de agosto, então a gente pode esperar aí que no dia 25 esse maior volume de chuva se concentre na região norte e nordeste do estado, principalmente no nordeste, com os volumes acima de 50, 60 milímetros, mas que a frente já esteja predominantemente no estado de Santa Catarina e no estado do Paraná. Essa frente também vai trazer algumas alterações na previsão em relação à temperatura. Então, quando a gente olha aqui, né, a temperatura para o dia de amanhã, no horário mais quente do dia, né, sexta-feira, nós vemos que as temperaturas máximas elas estão muito elevadas, principalmente na porção centro-norte do estado, a bolha de calor que se instalou ali no norte da Argentina, no Paraguai e em demais regiões aqui do Cone Sul brasileiro, também chega ao estado do Rio Grande do Sul e a gente pode esperar algumas regiões marcando temperaturas superiores a 32, 34 graus Celsius, aquele calorão intenso, que é bem característica pré uma onda de frio, né, ou uma massa de ar polar, que é o que nós vamos ver aqui. A madrugada do dia 23, por volta ali das 6 da manhã, que é o gráfico aqui do meio do slide, nós vemos que já tem um avanço de uma massa de ar frio que vai empurrando esse calor cada vez mais para outros estados, para outras regiões. Aqui não fica tão claro, mas no horário mais quente do dia 23, a gente vê uma grande diferença entre o que se esperava de temperatura no dia 22, como eu falei, no centro-norte do estado, podendo chegar a 34, 35, 36 graus. E agora, o horário mais quente do dia 23, a gente está vendo aí que grande parte do estado fica com temperaturas oscilando de 10 a 14 graus. Então, apesar de ser uma frente fria que vai atuar de forma rápida, ela vai trazer uma massa de ar frio intenso. E a gente pode falar até de previsão de geada nos próximos dias, como já se esperava, né? Uma possível geada tardia no final do mês de agosto. Então, no dia 24, na madrugada do dia 24, já se espera possibilidade de temperaturas abaixo de 2 graus, ocasionando, né, o fenômeno da geada, principalmente na porção sul do estado, onde as temperaturas podem ficar inferiores a 6 a 2 graus Celsius. Mas praticamente todo o estado conta com temperaturas abaixo de 10 graus Celsius, com algumas regiões como o noroeste e algumas regiões da faixa leste central do estado que ainda podem ter temperaturas entre 10 a 12 graus, mas a grande maioria persiste aí já temperaturas abaixo dos 10 graus. No dia 24 de agosto, o horário mais quente do dia persiste com temperaturas mais baixas, como já vinha ocorrendo a partir do dia 23, e nós vemos aí que as máximas giram em torno de 14 a 18 graus Celsius, e na região nordeste do estado isso pode ficar até menor que isso, a gente pode ter uma baixíssima amplitude térmica e esperar que as máximas ainda fiquem abaixo de 10 graus. E a madrugada do dia 25 é uma madrugada onde o frio se intensifica e praticamente todo o estado tem risco de ocorrência de geada, pode chegar a temperaturas muito próximas a 0 grau, então fiquem atentos e saibam que, de fato, essa geada mais tardia pode ocorrer principalmente no dia 25 de agosto. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as condições atuais de balanço hídrico.
A gente tem aqui as condições para o dia 28 de agosto, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, e a previsão para daqui um mês. Se vocês forem lembrar, no vídeo do mês passado, eu fiz esse mesmo exercício e a gente tinha uma expectativa do balanço hídrico já estar com uma certa redução de armazenamento de água no solo, principalmente na porção noroeste do estado. Isso não aconteceu porque, apesar, né, da gente não ter tido chuvas tão intensas como no mês de julho, o agosto teve aí períodos de estiagem, aí avanços de frente fria, como é esperado, né, para a região, e isso fez com que os níveis de armazenamento de água no solo se mantivessem num nível muito bom, adequado, próximo a 100% de água disponível. Isso muda um pouco para essa região mais nordeste do estado, que pega uma parte da faixa leste, mas ainda assim o armazenamento está em níveis considerados muito bons, que fica aqui entre 60% a 80%, indicado aqui no mapa em verde. Quando nós rodamos a previsão para daqui 30 dias, o que a gente espera é que grande parte do estado ainda continue com níveis de armazenamento bons, né, acima de 60%, e o destaque aqui vai para a região noroeste e norte do estado, que já pode apresentar uma redução um pouco mais significativa aqui de 40% a 60%. Até porque a gente olha ali, né, em Santa Catarina, indicado em laranja, bem no norte aqui, deixa eu até pegar o pointer para facilitar, a gente já vê um período mais seco, né? Então, se a previsão se confirmar, a gente pode ter alguma redução dos níveis de armazenamento de água no solo, mas por enquanto nada que nos preocupe tanto em relação, pelo menos nos próximos 30 dias. Agora vamos ver as condições de El Niño, Laninha e as projeções climáticas para os próximos meses para ver o que a gente pode esperar. Começando falando do El Niño Oscilação Sul, esse fenômeno que a gente monitora com muito afinco, porque tem um impacto muito significativo no estado do Rio Grande do Sul, né? Então é algo que a gente monitora constantemente, e aqui é o consolidado, né? Então, trimestral, quanto ficou a média ali da oscilação da temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial, que é o nosso indicador de possível El Niño ou Laninha. Como ele finalizou mais um trimestre móvel aqui de maio a julho, numa condição de menos 0,1, igual nos períodos anteriores, ainda persiste um cenário de neutralidade, de acordo com o NOAA, que é a Agência Nacional de Estudos Oceânicos e Atmosféricos dos Estados Unidos. Então, a classificação ainda não entrou numa condição de laninha, apesar de, quando nós olhamos a condição atual do Pacífico, ele ainda está apresentando anomalias negativas, até mais intensas do que esse menos 0,1, até porque esse menos 0,1 é um consolidado de 3 meses, né? Aqui a gente está vendo a medição diária. Então, quando nós olhamos, deixa eu voltar aqui com o nosso pointer, quando nós olhamos aqui, nós vemos que as águas estão predominantemente mais frias. Aqui é como se fosse um raio-x, né, dessas condições de oscilação da temperatura em relação à média. E aqui, no gráfico da direita, vocês conseguem ver essa medição diária, né? Então, a partir aqui da segunda quinzena de julho, as temperaturas começaram a cair, aí aumentaram um pouco, agora voltaram a cair um pouco mais, e principalmente nesses últimos dias, o resfriamento tem sido mais intenso. Isso não é suficiente para a gente caracterizar uma laninha, né? Porque a laninha é esse resfriamento do oceano, mas ele precisa ser persistente, né? Então, como a gente trabalha com consolidados para classificação, um período de baixa não necessariamente indica que pode estar ocorrendo a laninha, né? Por isso que é importante a gente acompanhar também o que as previsões nos trazem. Será que essa tendência de continuar baixando as temperaturas vai persistir e pode se tornar uma laninha? A gente sabe que isso gera um alerta para o estado do Rio Grande do Sul, porque pode trazer chuvas abaixo do normal durante a primavera e o verão. Então, quando nós olhamos aqui os modelos de projeção, a gente tem dois modelos que apresentam cenários um pouco distintos, né? Todos apresentam a mesma tendência de estar dentro da normalidade, da neutralidade, cair um pouco e depois voltar a subir. O que muda aqui é que o modelo do NOAA, que é esse que eu estou mostrando aqui com o pointer, ele aponta para a possibilidade dos meses de outubro, novembro e dezembro terem anomalia consolidada abaixo de menos meio, o que é um indicativo de início de laninha, enquanto que o modelo do SMWF, que é da União Europeia, já não nos traz isso. Ele até aponta alguns modelos aqui, mas a maioria, a média desses modelos, porque cada linhazinha é um modelo matemático, dinâmico, estatístico diferente, que faz a sua projeção. Quando a gente olha a média dos modelos, ele persiste dentro de uma neutralidade. Então, a gente vê que o NOAA aponta para nós uma possibilidade de um desvio negativo mais intenso
podendo dar início a uma laninha, mas não o suficiente para essa laninha se consolidar, porque a partir de dezembro as temperaturas já voltam a subir, enquanto que o ECMWF mostra, olha, as temperaturas até podem cair, as anomalias podem ficar mais intensas, mas no consolidado eles estão projetando que vai ficar dentro de uma neutralidade. E isso corrobora com que os modelos, né, a análise de modelo do IRI, nos traz que apesar da probabilidade de laninha aumentar nos próximos meses, com destaque novamente para outubro, novembro, dezembro, a tendência ainda é que da probabilidade maior ser a condição neutra. Ou seja, pode ter algum impacto. A gente sabe que o Rio Grande do Sul é um estado que sofre muito com os impactos dessas alterações oceânicas. Se esse oceano resfriar mais intensamente ao longo dos próximos meses, se pode ver sim uma alteração da precipitação. Mas a gente não pode, por enquanto, afirmar categoricamente que vamos entrar numa condição de laninha, porque nenhum modelo aponta para isso. O que é o isso? Né? São 5 trimestres móveis com temperaturas igual ou inferior a -0,5. Por enquanto, a gente tem um modelo nos mostrando que isso vai ficar durante só 3 meses, ou seja, não é suficiente para classificar o fenômeno. Mas a gente sabe que também podem ter outras movimentações oceânicas e atmosféricas que podem impactar, né? O Pacífico mais frio pode ser negativo, como eu comentei, apesar de não avançar para uma classificação de laninha, e a gente vê aqui nas projeções climáticas mensais que isso pode sim trazer algum impacto associado a outras condições que os modelos levam em consideração. Então, quando a gente olha a projeção climática, tanto do modelo da SMWF, que é esse aqui à minha esquerda, e do NOAA, que é o modelo americano à minha direita, a gente vê que a projeção para o trimestre setembro, outubro, novembro é que seja marcado por chuvas abaixo do normal, com destaque para o centro-norte do estado do Rio Grande do Sul, aqui em amarelo um pouco mais intenso, tanto no modelo do SMWF quanto no modelo do NOAA, onde essas anomalias podem ser muito intensas. A gente está falando aí de -50 a -100 milímetros abaixo do normal no total dos 3 meses, tá? Isso acende um alerta de que, apesar da gente ter tido aí um bom período durante o inverno, com chuvas mais regulares, alguns períodos de veranico, né, um período ali mais seco, mas a tendência, pelo menos é o que tudo indica, é que a gente tem aí agora um cenário um pouco diferente durante o início da primavera, setembro ali caminhando para o verão, tá? Então os modelos apontam para a probabilidade de chuvas abaixo do normal para o estado do Rio Grande do Sul. Isso pode, como eu falei, ser em decorrência desse Oceano Pacífico mais frio, mas não só isso, né? Como está o Atlântico, como está o Índico, e outras condições podem também contribuir para esse tipo de diagnóstico, assim como movimentações mais espontâneas que ocorrem, né, aí ao longo do tempo na atmosfera podem mudar esse cenário. Por isso que essa combinação de projeção climática e previsão do tempo que nós fazemos aí 2 vezes por semana com o ClimaCast, que vocês podem também acompanhar pelo aplicativo SmartScope, é tão importante. E por fim, a gente tem aqui a projeção da temperatura. A temperatura também tende a ficar acima do normal, ou seja, tem as chuvas abaixo do normal e a temperatura ligeiramente acima. Então, a expectativa também para esse trimestre, setembro, outubro, novembro, é que comece a esquentar e a gente tem aí de 0,5 a 1 grau acima da média para essa época do ano. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Como nós falamos, é importante esse acompanhamento das projeções climáticas, assim como da previsão do tempo. Apesar da perspectiva, principalmente em relação à chuva, não ser tão otimista, a gente tem que acompanhar a previsão do tempo, porque no final é ela quem dita para nós o que de fato pode vir a acontecer. As projeções são tendências que nos norteiam, mas a previsão do tempo é o que a gente acompanha para nossas tomadas de decisão no dia a dia. Então, continuem acompanhando o ClimaCast, assim como pelo aplicativo do SmartScope, e nós nos vemos no mês que vem. Até mais!